No programa Terra, Meu Amor de hoje, nós vamos conversar sobre comunicação, a arte do encontro, da partilha através da comunicação. E hoje nós trouxemos para essa conversa Caleb Pacheco, que é brasiliense, formado em Brasília, tem uma trajetória que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a vida do Caleb. Caleb, é um prazer enorme ter você aqui. E para iniciarmos, como sempre, eu trouxe um poema para a gente sensibilizar a nossa partilha. E o nosso poema é de Fernando Pessoa e o título é Pedras no Caminho. Então diz assim: posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria existência. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Lindíssimo, hein? Um dia vou construir um castelo. Quer dizer, é justamente a capacidade de trazer um outro olhar. Porque você pode dizer, pedras no caminho, ai meu Deus, quanto desafio, ai desisto. Não. Você pode também dizer, opa, pedras no caminho, vou construir um castelo. Caleb, é uma alegria ter você aqui hoje, porque o Caleb é uma pessoa jovem, cheio de entusiasmo, ele é jornalista, trabalha com comunicação. Nesse momento ele está completamente comprometido e acreditando na capacidade do ser humano de, através da comunicação, construir um mundo melhor, mais harmonioso, mais fraterno, mais solidário. Você acredita mesmo que é possível, nesse cenário tão complexo da comunicação hoje, que a comunicação cumpra esse papel também? Primeiro, Regina, quero agradecer muito aqui o convite. É um prazer estar aqui no seu programa, um programa tão belo que tem engrandecido a TV Suprem, uma televisão também que tem engrandecido os nossos lares, nossas casas. Mas acredito muito nisso. Eu acho a comunicação, e esse poema tem tudo a ver com comunicação também, né? Claro. Pedras no caminho, porque a pessoa que trabalha na área de comunicação, ela tem que estar atenta para o feedback das pessoas. E muitas vezes você faz com tanto amor e tanto carinho e recebe uma crítica. Mas essa crítica você tem que usar para o crescimento. E a mesma coisa que acontece hoje na comunicação em geral. A comunicação, nós estamos passando por um momento que os nossos jornais, as nossas TVs, os nossos telejornais viraram um grande fast food, né? Exatamente. As pessoas querem vender, o objetivo não é só informar. A qualquer preço. Esse que é o problema. Os fins justificam os meios. Exatamente. E você que é apaixonado por essa área, que a gente acredita que a comunicação é um veículo transformador e que leva boas novas, leva as pessoas a refletirem sobre o dia a dia, sobre a vida delas, e hoje você vê uma carnificina que acontece. Exatamente. Que bom que você está trazendo isso, porque justamente eu tenho observado, outro dia eu me dei o trabalho de contar quantas notícias ruins para uma boa. Eu cheguei a ver num telejornal 9 notícias devastadoras para uma razoavelmente. Ou seja, nós estamos vivendo num momento em que eu tenho a sensação de que a comunicação, de um modo geral, está a serviço de uma cultura do medo. As pessoas estão se tornando reféns desse sentimento do medo. Como é que você, como comunicador, percebe isso? E eu nem coloco culpados aqui, porque o jornalista hoje, se ele não se adequar a essa cultura, ele não tem emprego. Uhum. E nem tem tempo. A pessoa tem que produzir hoje 2, 3 notícias por dia
E a coisa você não tem nem como checar, que é o principal do jornalismo, é você checar as informações realmente, se elas estão corretas ou não estão. Você não tem tempo para isso. É você dar e depois faz uma errata. Se for o problema, faz uma errata depois. Mas a questão é essa mesmo, como é que nós estamos, o que nós estamos comunicando hoje e por que estamos comunicando isso? E para quê? E para quê? Né? Exatamente. Mas eu acredito muito ainda no papel social da comunicação. Então, você está no lado do comunicador, eu estou no lado agora, no papel de quem recebe a comunicação. Então, muitas vezes eu percebo, em cima dessa cultura do medo, que os telespectadores, de um modo geral, se sentem reféns dessa comunicação. Porque, veja bem, as pessoas estão nas suas casas e o comunicador entra na intimidade do lar da pessoa. Então, e ele entra trazendo uma informação, como diz o poema, num olhar que, pelo foco, por essa força que você está trazendo, traz um sentimento de angústia nas pessoas. Eu tenho percebido muito isso. É possível reverter? Existe algum instrumento que o cidadão, que a pessoa deixe de ser refém e ele possa ser protagonista e dizer, olha, esse tipo de comunicação eu não quero na minha casa? Como que você vê isso? Existe isso? Graças a Deus, sim, né? Existe o primeiro controle que você pode ter, que o nome mesmo é controle. Muda de canal. Sim. Só que mesmo hoje está difícil isso, porque você começa a mudar de canal, até quem tem só canal aberto está perdido. Uhum, é verdade. Quem tem canal fechado ainda começa a zapear e é difícil. O que acontece é, se você tem a NET, aí cai no canal 2, TV Supra, aí é um refrigério. Eu não vou ver violência, eu não tenho violência aqui, eu não vou ser refém de uma cultura do medo, como você mesmo disse, né? Uhum. Mas a pergunta é, as TVs, elas veiculam esse tipo de programa, esse tipo de violência, porque as pessoas querem assistir isso, ou as pessoas querem, ou eles estão fazendo isso por qual motivo? Uhum. A discussão que existe no meio jornalístico, na comunicação, é muito mais barato você produzir um programa que não tenha muita qualidade e que seja um real fast food, que é um prato rápido, você vai comer uma coisa rápida ali, do que você parar e ter uma boa produção e tentar aprofundar aquelas coisas. Eu sei. Então, com a concorrência grande hoje, que existe entre as TVs, hoje nós não temos uma TV que ela é disparadamente na frente de todas. Isso já há 10 anos, 15 anos, nós tínhamos uma TV que ela era hegemônica, ela mandava em tudo. Hoje não, a concorrência é muito grande e é um problema, porque as TVs precisam produzir programas rapidamente, tem que ser uma coisa que tem que ser do dia para a noite, os jornais têm que produzir coisas que chamam muito a atenção, aí começa esse desvio. Mesmo, exatamente, né? Um desvio. O papel do fast food. Eu sei. Uma comida rápida. Você vai comer aquele negócio lá, a digestão não interessa se é bom, se é ruim, mas as pessoas estão consumindo. Se vai nutrir você, se vai te transformar. E agora, do ponto de vista assim, da legislação, existe alguma legislação? Existe algum instrumento que possa ser acionado, vamos dizer assim? Uma coisa, o Ministério da Justiça mesmo, ele já há algum tempo, né, ele colocou o tipo de programação que pode ser colocado em cada horário, né? Mas mesmo assim, você percebe que é muito violento. Às vezes, num domingo, que a família está toda em casa, você vê filmes que uma criança fica chocada, que é violência pura. Isso aconteceu comigo, eu não aguentei. Meus filhos assistindo, de repente eu vejo uma cena, 12:30, o ator entra com metralhadora, aquela sangueira, aquela coisa, eu não aguento, ligo para a televisão, para a emissora, consigo falar com o jornalista que estava ali na coordenação da programação. E ele diz, os pais que têm que impedir os filhos de assistir. Eu falei, mas como é que fica a corresponsabilidade? Exatamente. Ele falou, não, os pais que têm que impedir. Eu perguntei, você é pai? Sou. Eu falei, você está com seu filho agora para impedir? Ele disse, não. Falei, então existe uma mutualidade aí. Aí ele disse, olha, vou te dar uma dica. Observa quem está patrocinando esse programa e informa essa empresa que se ele continuar patrocinando filmes de violência, você não vai mais comprar nessa loja. Então, eu fiz uma mobilização com as minhas amigas e mandamos cartas para essa empresa. Você acha que isso é uma atitude proativa que pode dar resultados? E hoje, com a internet, com as mídias sociais,
o protagonismo do cidadão ele é muito maior. Você tem muito mais canais para você acessar essas empresas. Existe uma iniciativa da Câmara dos Deputados que criou uma campanha. Quem financia a baixaria, olha o tema que legal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Quem financia essa baixaria que acontece hoje nos meios de comunicação? Então são essas, é a fonte, porque hoje é tudo dinheiro, money, só Lamentavelmente. isso. Então quem a gente tem que acionar? As empresas que financiam. Então a sua atitude foi perfeita. Né? Eu acho que é um exemplo do que deve ser feito para que as empresas pensem duas vezes. Eu não quero a minha marca ligada a esse tipo de programa. E eu quero dizer para os telespectadores que realmente eu nunca mais comprei nenhum alfinete nessa empresa, que é uma grande empresa, mas eu me reservo o direito de não comprar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque de alguma forma também, já que os jornalistas, que os comunicadores, que as pessoas que trabalham com isso são, de alguma forma, vamos dizer assim, vítimas do sistema, isso também é uma forma do cidadão, vamos dizer assim, estimular esses profissionais a adotarem outras posturas. Sim, e esse papel só é fundamental. O que você fez, a pessoa não pode pensar, mas só eu. Mas tem que começar para alguém. Eu confesso que eu pensei, eu sou um grão de areia, mas mesmo assim vou fazer. Exatamente. Se todos pensarem assim, nós vamos ter um oceano trabalhando em prol do bem, para poder acabar com esse tipo de acontecimento que está acontecendo hoje na comunicação. Então essa campanha é uma campanha que está no ar até hoje. Existe um site que é o www.eticanaTV.org.br, que todo ano sai um ranking das denúncias, as TVs que foram denunciadas e os programas que foram denunciados. Então, telespectador, você anote aí que está aí embaixo aí esse site e vamos ser protagonistas e proteger um pouco mais nossas famílias, nosso tempo, enfim, o que a gente quer receber na nossa casa como informação. Caleb, tem uma outra pergunta que eu quero fazer para você e que diz respeito justamente à força que a comunicação exerce sobre a psique humana e que muitas vezes faz as pessoas se sentirem tristes, deprimidas ou eufóricas e felizes. Sim. Mas isso fica para o nosso próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o programa Terra, Meu Amor, hoje tendo a gratíssima satisfação de receber Caleb Pacheco e nós estamos conversando sobre comunicação. É uma arte, né? Comunicar-se é uma arte. O Chacrinha dizia, quem não comunica se estrumbica, né? E hoje, o fato das pessoas estarem levando mensagem não quer dizer que eles estão se comunicando não, né, Caleb? Não, muito pelo contrário. Eu até estava conversando hoje com os colegas que muitas vezes, eu acho importante as pessoas perceberem isso. Se você disse alguma coisa e a outra pessoa não entendeu, a gente tem a mania de pensar, poxa, ela não interpretou direito. Mas quem comunica tem que pensar, se a outra pessoa não entendeu ou entendeu erradamente, você falhou em algum momento. Claro. Então, isso a gente pode trazer para tudo. Se as pessoas, se as TVs, se os jornais, se a comunicação está acontecendo e está movimentando, criando uma cultura do medo, tem uma coisa errada aí. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre a força da comunicação na psique humana. Então, eu sei que você já teve uma experiência grande em rádio, inclusive fora do Brasil, na Austrália, né? E a gente sabe a força do rádio. E outro dia eu fui para uma obra cedo, caiu numa rádio qualquer e, gente, era só notícia sobre desgraça. É o assassinato, é o tráfico, é o estupro, é o roubo, é a bandalheira, é a corrupção. Então eu te pergunto, uma pessoa que amanhece o seu dia, vai para o seu trabalho, um trabalhador que tem uma relação harmoniosa com a sua família, que vai para o seu trabalho para ganhar o pão de cada dia, e ele é soterrado de cara por esse tipo de informação que traz para ele um mundo completamente desarmonioso, agressivo, violento, bruto. Qual que você acha que é a responsabilidade desse profissional que só leva esse tipo de informação para o telespectador ou para o ouvinte? Você imagina a pessoa acorda, tem que ir para o trabalho.
E ela já liga o rádio ou a TV e já descobre que todas as pistas que ele pode ir estão engarrafadas. Aí, no caminho, ele vai ouvir que morreu, mataram, roubaram, só coisas negativas. Só. Como é que uma pessoa pode passar um dia bem assim? Então, nós acreditamos que a comunicação, você vê, os meios de comunicação, a TV Suprem, por exemplo, vamos falar da TV Suprem. TV Suprem que traz coisas boas o tempo todo. Para mim, é a grande revolução na comunicação que está acontecendo, porque as pessoas não aguentam mais. Várias pessoas que eu converso dizem, eu parei de assistir televisão, porque eu não aguento. É entretenimento pelo entretenimento, sexo o tempo todo, roubo, os jornais, só tragédia. Para que eu vou trazer isso para minha família e trazer isso para mim? Então as pessoas pararam de assistir. Então, tendo a TV Suprem como um norte, como uma âncora, aqui, um oásis que eu posso respirar, eu posso assistir esse canal e não ter nenhum tipo de coisas negativas na minha casa, na minha vida, na minha alma. Não estou trazendo isso para mim. Então, e a TV Suprem também, como eu acredito que a comunicação a comunicação é um multiplicador. Tanto de coisas boas, como de coisas ruins. Um exemplo que eu sempre dou você lembra, há 10, 15 anos, não se ouvia falar em sequestro relâmpago. Não se ouvia falar em roubo de caixa eletrônico com dinamite. Aí, de repente, começa a anunciar isso, aí aquele lá que está sem fazer nada e está pensando no mal, olha um exemplo que eu posso fazer. Só que do mesmo jeito, existem pessoas boas que estão nas suas casas, estão dirigindo o seu carro, e elas estão ali, elas querem fazer o bem, mas muitas vezes não sabem como. Exatamente, Caleb, isso é uma coisa que me toca profundamente, porque será que o que é bom, o que é belo, o que é gostoso, o que é edificante, será que as pessoas não se interessam por isso? Porque você vê, por exemplo, hoje de manhã mesmo, o noticiário só trouxe questões dramáticas e negativas. Mas, nesse momento, as florestas estão dando oxigênio, as nascentes estão brotando, todos os seres da Terra, vamos dizer assim, estão somando cooperativamente para que a vida existe. E nós, dentro desse processo, os trabalhadores, a grande massa de trabalhadores, saindo 5, 6 horas da manhã, pegando o trem muitas vezes, pegando o ônibus, enfrentando dificuldades para viver sua vida com dignidade. Essa pessoa que leva a vida com dignidade não dá ibope. Agora, uma pessoa que é uma entre milhões, que comete uma explosão num caixa eletrônico, esse merece uma mídia, foto, etc. e tal. Isso é tem uma coisa errada aí, não tem? Isso é desgastante, né? É muito desgastante. E foi o que você disse, as pessoas estão vindo de carro ou estão de manhã, acordam cedo. Se elas começam a ver notícias positivas, isso diminui o estresse dela. Edifica outra postura. Puxa, que interessante essa pessoa, porque além da natureza, nós temos pessoas, instituições, ONGs trabalhando para o bem todo dia. Claro. Se o mundo tivesse tão caótico como o mundo da TV, que está dentro da TV, e nos jornais, na comunicação. Se o mundo estivesse somente daquele jeito, ninguém mais saia na rua. Exatamente. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Já que isso é uma coisa, eu acho que qualquer pessoa de bom senso vai compreender que é óbvio, o mundo existe o dia e a noite, existe a bondade, existe a maldade, existe a ética, existe a antiética. Então, você tem que também comunicar o universo dessas polaridades que fazem parte da complexidade da sociedade humana. Mas o poema diz, eu posso pensar as pedras no caminho como oportunidade de eu fazer um castelo. E não ficar só achando que essas coisas ruins vão destruir a humanidade. Então, se isso é uma coisa que a gente acredita, por que é tão difícil, por exemplo, para essas empresas e para as rádios que desejam levar esse tipo de comunicação, conseguir um patrocínio, um apoio empresarial que dê o suporte para que isso possa crescer cada vez mais? Eu acho que isso está mudando. Eu acho que existe uma nova cultura e a TV Suprem é vanguarda nisso. Tanto que você vê que a própria Bandeirantes ela lançou agora um portal só de notícias boas. É verdade. Só de notícias boas. Existe um outro canal que tem Good News, o nome do... Então as pessoas estão começando a perceber que a própria população não aguenta mais esse tipo de comunicação. Mas as empresas, elas estão focadas em quê? Dinheiro. Elas querem ganhar dinheiro. E é aquilo que a gente falou antes, fast food. O que é rápido? O que causa um choque? Você fala, morreram
30 pessoas, e daqui a pouco vem a propaganda dele. A pessoa está ali atônita ainda e percebe. Opa, será que aqui eu vou ficar mais feliz se eu consumir isso? Exatamente. É um jogo, né? Exatamente. É um jogo mais perigoso. Tem que perigoso. ficar atento. Mas o protagonismo do telespectador e também dos jornalistas, porque antes você precisava de uma grande TV, você precisava de um grande jornal para comunicar. Hoje, com o advento das mídias sociais, da própria internet, as pessoas podem comunicar diretamente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube e tantas outras mídias sociais que existem, próprios sites, blogs. Existem blogueiros aí que ninguém conhecia, de repente eles estão estourando aí nas mídias sociais, na internet. E daqui a pouco, Regina, é um dado importante, que todas as TVs hoje, quando nós tivermos uma internet no Brasil que ainda é capenga, quando for uma internet realmente de qualidade... democrática, que todo mundo possa acessar. Além disso, isso é fundamental. A gente vai ter a pessoa com um computador e uma câmera, ele vai ter uma TV. Olha. Porque a sua televisão acessa qualquer site. Você entra naquele site e você assiste, pronto, acabou. Você não precisa mais de transmissor, você não precisa mais dessa parafernália que é muito caro, você não precisa de satélite, que tudo isso é muito caro. Isso não democratiza a comunicação, mas a internet ela vem e está chegando para isso. E isso eu acho que você está trazendo é importante para os jovens que têm na alma esse potencial para a comunicação. Sim. E que de repente vê esse caos, essa coisa meio antiética, meio corrosiva e pode sentir diminuir seu estímulo para trabalhar em comunicação, mas o que você está dizendo é que existe um novo desenho. Um novo modelo de comunicação que, muito pelo contrário, tem que estimular. A pessoa tem que chegar nesse novo modelo com a maneira dela ser protagonista e não precisar, de repente, nenhum chefe. Ela não precisa galgar aquele que você entra numa redação, você tem que esperar tempo para você poder aparecer, para as pessoas gostarem de você, e você vai crescendo, você começa como jornalista de rua e daqui a pouco você vira um editor, você vai crescendo. Você com o seu próprio blog e daqui a pouco com a sua TV, você é o seu próprio patrão. Você é o próprio agente. Exatamente, o agente também. E o responsável também. Porque eu também acho que nessa mega estrutura das empresas, a participação individual também fica diluída. Sim, sim. Né? Você tem uma linha editorial do jornal, da TV, seja o que for, que você tem que seguir. Qualquer coisa que você faça fora daquele padrão, não vai passar, você está fora, você não vai, tem que seguir aquele padrão. Agora, quando você é o próprio protagonista, é seu, você que dita isso. Aí entra naquele grãozinho de areia que você junta um monte, a gente vai fazer um grande oceano aí e mudar essa realidade que é tão ruim hoje. Tão ruim. Né? E outra coisa, a gente estava conversando antes da entrevista, se há 150 anos atrás, por exemplo, que a gente não tinha essa mídia toda, você chegasse para uma pessoa, né, andando lá na sua carrocinha, na sua charrete, e dissesse, olha, daqui a 150 anos nós vamos ter vários canais abertos, canais fechados, televisão, isso. A pessoa ia dizer, meu Deus, que espetáculo de sociedade, nós vamos poder compartilhar experiências, vamos poder crescer, o mundo poderá ser mais fraterno, solidário, vamos saber das outras culturas, vamos poder educar através da mídia, né? E, no entanto, hoje a gente está vendo que a questão está sendo apropriada por outros valores, né, o Caleb? Mas eu vejo com muita fé, com muita crença, essa mudança. Eu consigo enxergar essa mudança que está acontecendo agora. E cada um que está assistindo a TV Suprem agora tem que fazer parte. Já faz parte porque já dá audiência para uma TV de boas novas. Que traz o bem, que trabalha em prol do bem e mostra as iniciativas de pessoas que fazem o mesmo. Então, mas cada um também pode ser um protagonista, com o seu blog, mandando e-mails, com o seu Facebook, não aceitando. E esse papel que você disse é importantíssimo. Vamos atacar agora os financiadores. Vamos ser um agente de transformação, em vez de sermos reféns nas nossas casas, da má notícia ou da notícia manipuladora, porque eu percebo que é uma forma de manipular a sociedade para que a gente fique no controle pelo medo. Sim. Né? Então isso é uma forma realmente da gente ser protagonista. Acabou essa época do cidadão ser refém. Hoje o cidadão tem voz. Se ele quiser, se ele for para a internet, ele tem voz. E vamos falar diretamente com os patrocinadores. Um exemplo, por que os patrocinadores não podem bancar um programa tão lindo como o seu? Precisamos de pessoas que banquem isso. Porque é um programa tão maravilhoso e traz tantas coisas importantes e boas, é muito melhor do que um programa que, de repente, está 1000 câmeras filmando um monte de gente que está numa casa e que não tem nada o que fazer. Mas existem milhares de patrocinadores para isso. Só que as pessoas patrocinam para quê? Para alcançar o telespectador. Então,
Essa é a voz do telespectador. Se ele chegar e falar assim, eu não quero isso, eu quero aquilo. A gente muda a realidade. É verdade. Caleb, a gente podia ficar horas aqui, mas o nosso tempo está acabando. E antes de passar a palavra para você, para as suas considerações finais, eu queria só lembrar uma coisa, que o Terra Meu Amor, nesse momento, nós estamos em diálogos para a sustentabilidade. E muitas vezes as pessoas pensam que sustentabilidade é cuidar dos rios, das montanhas, do solo, das águas, também é. Mas veja bem, você ter uma comunicação, uma mídia comprometida com esses desafios que a gente está vivendo, do aquecimento global, de como o ser humano lidar nas cidades, com novas atitudes em relação, quer dizer, a comunicação tem um papel muito importante, é por isso que a comunicação tem tudo a ver com a sustentabilidade, porque ela também pode despertar para uma nova consciência, né? Uma nova consciência de convívio entre as pessoas e também uma consciência da sua força, que você não é um refém da grande mídia, que você pode ser protagonista também do que você quer deixar entrar na sua casa. Eu deixo para você as considerações finais, Caleb. Regina, eu quero agradecer muito a participação nesse programa tão bonito e tão grandioso que nós temos aqui na TV Supra. Muito obrigado pelo convite. E realmente é o que você disse, nós precisamos tomar um novo papel, uma nova postura diante de toda essa problemática. Nós somos agentes agora. Nós precisamos ir direto na fonte, naqueles que estão patrocinando isso e dizer, não, eu não quero isso, eu quero aquilo outro. E deixar de assistir. Se você não gosta, eu só tenho isso aí, eu vou assistir só isso. Não. Mude, desligue o canal, desligue a televisão. Se recuse a aceitar. Se recuse. Igual você falou, nunca mais comprei nada naquela loja. Então, se eles continuarem, não derem voz a você, nunca mais vou assistir esse canal. Exatamente. Caleb, muito obrigada. Regina, obrigado você. Até a próxima. Tchau, tchau.